Estudos TJ São Paulo, a direito administrativo. Eu estou lendo os artigos comentados dos que tem umas aulas, videoaulas no YouTube. Artigo 20. Perda de função pública. Perda de função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício de cargo, emprego ou função sem prejuízo de remuneração. Sem prejuízo de remuneração quando a medida se fizer necessária a instrução processual. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público, salvo quando a pena de ressarcimento. Independe também da aprovação ou rejeição das contas pelos órgãos do controle interno, ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas, Tá difícil achar o próximo artigo. Da declaração de bens. Artigo 13. Após o exercício da agente público, ficam condicionadas à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. Súmula 1. A declaração compreenderá imóveis, móveis semoventes, dinheiros, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens a valores patrimoniais localizadas no país ou no exterior. E, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiros, filhos e de outros que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas objetos de utensílios de uso doméstico. São excluídos os de uso doméstico. Após o exercício do agente público, ficam condicionados. Fica condicionada a declaração de bens. Súmula 2. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data de quem o agente deixar o exercício do mandato e cargo, emprego ou função. Súmula 3. Será punido com a pena de demissão, a bem de serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado ou que prestar falsa. O declarante ou a seu critério poderá entregar cópia de declaração anual de bens representada à Delegacia da Receita Federal. Na conformidade da legislação de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência continuada no caput e no súmula 2 deste artigo. E aqui tem uma questão. Apolo, servidor público municipal efetivo, está obrigado por lei a apresentar anualmente sua declaração de bens perante a administração pública do município. No entanto, no último ano, Apolo se recusou a cumprir essa obrigação dentro do prazo determinado. Na situação, diante do que dispõe a lei de probidade administrativa, Apolo estará sujeito a ser punido com a pena de demissão a bem de serviço público sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Certo. Não sofrerá punição, errado. Deverá sofrer a pena de advertência, errado. Será colocado em disponibilidade, errado. Ficará sujeito à perda de função pública e suspensão de direitos políticos pelo prazo de 10 anos. Errado. Próxima questão. No que concerne a apresentação de declaração de bens e valores que compõem o patrimônio privado do agente público, a quarta afirmar que, nos termos da Lei 8.400, a referida declaração, a primeira opção era não compreenderá os bens móveis até R$50 mil. Errado, conta os bens móveis. Será por meio do sistema de formatizado atualizado semestralmente. Você viu que anualmente a declaração de bens é feita anualmente, não semestralmente. Quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge. Isso aqui tá lá. Também fala dos filhos. Compreenderá os imóveis, o dinheiro e os títulos, excetuando as ações. Tipo, tem essas coisas aqui, os imóveis, dinheiros, mas não tem essas ações. Eu não sei se tem os títulos, eu não lembro disso. E não poderá decondicionar a posse do exercício do agente público.
isso condiciona, a declaração de bens condiciona a declaração a posse do agente público. Quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimônios do cônjuge. E essa aqui está certa. Próximo, artigo 14. Do procedimento administrativo. Qualquer pessoa poderá apresentar à autoridade administrativa competente. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que a instauração e investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Súmula 1. A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada contará a qualificação. Não pode ser anônima, né? Reduzida, assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e a sua autoria e a indicação de provas que tenha conhecimento. Súmula 2. A autoridade administrativa ajeitará a representação em despacho, fundamentando se este não contiver as formalidades estabelecidas no súmula 1 deste artigo. A rejeição não impede a representação do Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Súmula 3. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração. Dos fatos em que, em se tratando de serviços federais, será processado na forma prevista nos artigos 148 a 182 da Lei 8112, de 11 de dezembro de 1998, se tratando de serviço militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Conselho de Contas da existência do procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou o Tribunal de Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao MP ou à Procuradoria do órgão para que o requeira ao juiz competente a decretação de sequestro dos bens do agente ou do terceiro que tenha enriquecido ilicitamente o causado dano ao patrimônio público. Súmula 1. A pedido do sequestro, o pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto no artigo 822 e 825 do processo civil. Será que essas aqui estão lá no processo civil? Súmula 2. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação do exame do bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo iniciado no exterior, nos termos das leis e tratados internacionais. Artigo 19. Constitui crime de representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia sabe inocente. Pena de detenção de 6 meses de 6 a 10 meses e multa. Detenção de 6 meses de 6 a 10 meses e multa. Detenção de 6 meses a 6 meses e multa. 6 de dado contra dedos. Parágrafo único. Além da sanção penal, a denunciante estará sujeita a indenizar ao denunciado pelos danos materiais, indenizar os danos materiais ou a imagem que houver provocado. Detenção de 6 a 2 anos, multa e indenização. Dação, eu falei, dação administrativa, dação judicial. Artigo 17, né? Artigo 17... Na verdade, não já li isso aqui tudo. A ação principal que terá o reitor ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias. 30 dias de efetivação da medida proposta pelo Ministério Público, pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias. 30 dias de efetivação da medida cautelar, proposta MP e pessoa jurídica. Mas pessoa, súmula 1, as ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo e de não persecução civil, nos termos desta lei. Súmula 2. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação de ressarcimento do patrimônio público. Súmula 3. No caso de ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se no que couber o disposto na súmula 3 do artigo 6 da Lei 4717. Súmula 4. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte atuará obrigatoriamente como fiscal de lei, sob pena de nulidade. Súmula 5. A propositura da ação provenirá a jurisdição do juiz para todas as ações posteriormente intentadas que possuem a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Súmula 6. A ação será instruída com documentos de justificação que obtenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentais
de impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições descritas nos artigos 16 e 18 do Código de Processo Penal. Súmula 7. Estando o inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer a manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos justificados dentro do prazo de 15 dias. Súmula 8. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Súmula 9. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. Súmula 10. Da decisão que receber a petição inicial caberá o agravo do instrumento. Súmula 10A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Súmula 11. Em qualquer fase do processo, é conhecida a inadequação da ação de probidade, o juiz extinguirá o processo em julgamento do mérito. Interrupção A. Do prazo de contestação, no prazo não superior a 90 dias. Em qualquer das fases do processo, é conhecida a inadequação da ação de probidade, o juiz extinguirá o processo em julgamento do mérito. Aplica-se aos depoimentos ou inquéritos realizados nos processos regidos por essas leis, o disposto no artigo 221, caput e súmula 1 do Código Processual Penal. Súmula 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera a pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no ponto ativo da obrigação tributária de quem trata súmula 4 do artigo 3 da Lei Complementar 116. A sentença do 18. Artigo 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda de bens havido ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens. Reversão dos bens conforme o caso em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público de ofício a requerimento da autoridade administrativa ou mediante apresentação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 poderá requisitar a instauração do inquérito policial ou procedimento administrativo. O Ministério Público de ofício a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Uma pergunta. A ação principal da improbidade administrativa poderá ser proposta por qualquer cidadão. Ação principal, sim, por qualquer cidadão. O partido político com representação do poder legislativo correspondente à esfera pode ser proposta. Quer dizer, uma ação principal. Do que ele está falando? Na ação principal, tipo, as coisas que falaram aqui eram do Ministério Público, né? Então fala, pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, eu só consigo pensar nisso aqui, nessa opção. Porque da Confederação Sindical, não apareceu isso. Pelo Procurador-Geral da Justiça, não apareceu esse cara. Por partido político com representação do Poder Legislativo, esse cara também não apareceu. Daí tem qualquer cidadão, mas isso eu acho que não, eles estão falando de outra coisa, não a ação principal. Então eu escolheria a D. E tá certo, acertei. Agora sobre a prescrição. Artigo 23 da prescrição. As ações destinadas a levar os efeitos das sanções previstas, nessa lei podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão de função de confiança. 2. De prazo de prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão, havendo serviço público nos casos do exercício do cargo efetivo ou emprego. E 3. Até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas no final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1 desta lei. Prestação de contas pelas entidades referidas no artigo 1, que são as entidades que têm mais de 50% de parte pública. Questão. Pedro é agente fiscal de rendas e de maneira culposa praticou conduta que causou prejuízo ao erário. Conduta realizada por Pedro, apesar de ser considerada infração funcional administrativa, não constitui crime ou improbidade administrativa. A administração pública deseja juizar a ação de reparação de danos em face de Pedro, considerando a situação hipotética, sinal a alternativa correta. Questão. Opção. A pretensão da administração pública em face de Pedro é imprescritível. A pretensão de ajuizar a reparação não é prescritível. Quer dizer, é prescritível. Porque
improbidade administrativa que causa prejuízo erário, mas foi culposa. Não. Dá para sancionar o Pedro. A administração pública deve ajuizar a ação de reparação de danos. Funciona a administração com o crime de propriedade. Deve ajuizar a ação de reparação de danos em face de Pedro no prazo de 10 anos. Os prazos que estavam lá eram 5 anos. A pretensão de administração pública em face de Pedro prescreve no prazo de 5 anos. Pedro. Eu não me lembro qual que era os termos, quais eram os crimes dos termos dos tempos de prescrição. Os agentes públicos somente podem ser responsabilizados pela reparação de danos causados com dolo. Errado. A Fazenda Pública tem o prazo de 3 anos para ajuizar a ação de reparação de danos da fase de Pedro. Tá, então, tipo, aqui, tá, eu tinha que lembrar de de três casos lá que estavam lá na prescrição. Eu não sei se são esses mesmos que estão aqui, 3, 5 ou 10. E eu tinha que saber qual caso era o do Pedro. O Pedro era propriedade, era prejuízo erário e é culposo. Eu vou falar esse aqui de 3 anos, né? A Fazenda Pública tem um prazo de 3 anos para ajuizar a ação de reparação de danos. A Fazenda Pública mesmo. Ou escolho o E. A ação de publicidade é prescritível. Então, isso aí, ó. O primeiro aqui está conectando que essa pretensão à administração pública faz de preto é ação de probidade, ela é prescritível sim. Na CF estamos falando um pouco das condições e fala, as ações de ressarcimento erário são imprescritíveis. E o STF diz que as ações de ressarcimento decorrentes de um ato de improbidade, doloso ou culposo, seria um pouco diferente. No doloso é imprescritível, mas no culposo prescreve. Bom, no caso ali era culposo, então era prescreve. Daí aqui apareceu de novo os artigos da prescrição. Artigo 23. As ações destinadas a levar efeito às sanções previstas nessa lei podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função pública, ou seja, até 5 anos após o cara sair, certo? E dentro do prazo prescricional previsto no artigo prazo prescricional em lei específica pelas faltas disciplinares puníveis com demissão a bem de serviço público nas causas de exercício de cargo efetivo ou emprego. O prazo prescricional é um aleatório, só que, ou seja, não era lá, porque o cara não era uma falta disciplinar. E depois, até 5 anos, na data de apresentação da administração pública da prestação de contas, pelo final pelas entidades referidas ao parágrafo único. Ou seja, se tivesse lá o treco, seria de 5 anos, né? Daí era uma de reparação de danos, né? Vamos voltar um pouco lá na treco, no artigo que eu estava lendo, e ver se tem alguma ação de reparação de danos culposa e prejuízo ao erário, naquelas coisas. Deixa eu ver aqui. Prêmio de exercício de mandato, prestação de contas finais referidas no parágrafo 1, Prazo prescricional previsto na lei, fatos disciplinares, distribuição e bem de serviço público, no caso de exercício de cargo efetivo ou emprego. Não tem nada aqui de reparação. Então deixa eu ver aqui. Acerta. Era essa aqui. A pretensão da administração em face do Pedro prescreve no prazo de 5 anos. Interessante. Na próxima eu vou ler da Lei 10.261.